Beleza, pessoal. Então vamos para mais uma aula aí. A gente está vendo água fria, água quente. A gente vai começar a fazer o projeto propriamente dito, pois na aula passada eu mostrei a questão de como pegar a arquitetura, né, o arquivo que eu utilizo, e mostrei quais são os elementos que precisam ter num projeto de água fria, né, que eu preciso mostrar. Primeira vez de muita gente aí vendo um projetinho de água fria, tá bom? Então vamos começar no nosso projeto. Então eu vou aqui para o Model, né? Já copiei minha arquitetura e vamos mandar brasa. Primeira coisa que a gente precisa ver, decidir aqui, é onde vão ficar os nossos registros, ou seja, as nossas prumadas, que consequentemente vão ser os registros das nossas instalações aqui, tá bom? Isso daí é uma escolha que envolve uma questão que não é técnica necessariamente, né? Uma questão que é também estética, uma questão de arquitetura. Por quê? Porque o registro é uma coisa que atrapalha, por exemplo, o cara colocar um armário na cozinha dele, você não vai colocar um registro no meio da sala, então você tem que ter bom senso para colocar esses registros. E você tem que escolher lugares adequados. Às vezes você pode ficar na dúvida e você pode perguntar aí pro arquiteto, tá bom? Então vamos assim, a gente aprendeu já durante aí o desenvolvimento da teoria que cada cômodo desse, né? Cada cômodo que tem água fria, então a lavanderia é um cômodo, a cozinha é um, o lavabo é outro, a área gourmet é outra. Cada cômodo desse, o ideal é que ele tenha a sua própria prumada, né? Tenha o seu próprio registro geral e a sua prumada. Para quê? Para a gente poder ter, primeiro, para a pressão ficar legal, né? A gente não precisar descer tudo no mesmo prumada. E segundo, para a gente ter o controle daquele ambiente, caso tenha uma manutenção aqui na área gourmet, estoure uma pia aqui, alguma coisa, você consegue utilizar a lavanderia normalmente. Então, eles precisam dessa autonomia, né? Teve uma aula lá que eu falei bastante sobre isso daí. Então, legal. Então, a gente vai decidir em cada ambiente, é o primeiro passo que você faz em água fria, tá? Decide os registros, porque isso vai impactar todo o resto, vai impactar o teu isométrico, vai impactar o teu andamento aqui, como que você vai fazer para chegar na caixa d'água e tudo mais. Então, essa é a primeira coisa. Depois que você vai mexer lá com a parte da caixa d'água e tudo mais, tá bom? Então, eu faço primeiro as partes aqui na planta. Então, como que eu vou fazer isso daí, as pomadas? Eu tenho que decidir e colocar as pomadas. A representação, a gente já aprendeu como que é a representação de pomada. Eu venho aqui no meu projetinho e vou pegar essa representação de algum lugar. Vou pegar um de água fria aqui. Você pode ter isso já salvo de uma maneira melhor, tá? Isso aí é uma bobagem, tá? Você pode ter, eu vou pegar esse cara aqui, ou você pode fazer o teu próprio desenho. Vou dar um Ctrl C nele aqui. E vou dar um Ctrl V, porque eu não sou bobo, não vou ficar desenhando isso de novo, né? Já estou fazendo o projeto em AutoCAD, né? Assim, no começo você já faz o projeto em AutoCAD, ou você não gosta de BIM, ou você ainda não tem um valor para investir, só está fazendo em AutoCAD, o que der para fazer sem você ficar desenhando toda hora esses carinhas aqui, colocando eles na layer certa, é interessante você fazer, tá bom? Beleza. Então, vou escolher um lugar. Aqui nessa área aqui, tem vários lugares aqui que eu posso escolher, tá? Não necessariamente quando você está aqui, por exemplo, numa pia, essas prumadas precisam ser em cima da pia. Você poderia colocar tranquilamente os registros aqui, por exemplo. Não faz tanto sentido, mas só estou mostrando como é totalmente livre. Você pode colocar o registro num lugar longe, depois você leva água. Obviamente, o mais interessante é colocar perto, tá? Então aqui eu tenho algumas opções aí. Eu tenho aqui próximo à churrasqueira aqui, ó. Eu gostaria de colocar aqui nesse canto. Por que que eu gostaria de colocar nesse canto? Porque aqui é em cima do fogão, o cara vai jogar uma coifa, às vezes, alguma coisa do tipo, né? Tem coifa, inclusive. Tem a questão da churrasqueira aqui em cima, mas está jogando aqui do lado, né? Então esse fogão aqui, eu acho que não seria tão bacana colocar aqui, né? Acho que aqui no canto seria tranquilo, não tem problema. A churrasqueira aqui está próxima, porque o cano não vai derreter, tá? Por conta da churrasqueira aqui. Então você precisa colocar aqui. Você pode ter esse cara aqui já rotacionado. Eu não vou ficar procurando ele já rotacionado. Como eu falei lá na primeira aula, vou rotacionar. Tá. Tava no outro software que era em português, rotate.
Digitei rotacionar, vou ligar o F8. O que eu quero dizer? Tem gente que já tem esse círculo aqui, essa representação aqui, desenhada de várias maneiras diferentes. Esse tipo de gente eu chamo de gente organizada, que é o ideal, mas eu não tenho isso daí, eu não costumo fazer esse tipo de organização. Eu sempre tô, assim, minha vida de projetista sempre foi muito corrida, eu sempre estou fazendo um projeto ali e já emendo com outro, às vezes você não tem tempo para organizar. Mas como eu expliquei na aula passada, se você quiser, você pode fazer um quadrinho e já organizar esse cara, vai te economizar um tempo, tá bom? Quando você pegar aqui, você não precisa rotacionar, você já tem um nessa direção, você coloca aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, o move, vou colocar essa setinha aqui, desligo o F8, vou colocar aqui. Não sejam tão assim, como que eu posso dizer, tão detalhistas aqui na profundidade que você coloca na parede, esse tipo de coisa. Não, é só uma representação. Então pode colocar ela aqui. Eu não vou colocar tão perto da churrasqueira, como eu falei, né? Não precisa ser dentro da churrasqueira também. Colocar essa cara aqui e vou colocar esse outro cara aqui. Vou rotacionar ele também. Quem não sabe isso daí de AutoCAD, tá? Só digitar no YouTube lá, Rotate. Beleza. E vou mover esse cara para cá. Eu vou colocar eles alinhados aqui, tá? No meu desenho lá estava desalinhado, porque eu precisei por algum motivo lá em cima desalinhar eles, tá? Por algum motivo eu precisei para caber ou coisa do tipo. Por que ele está selecionando tudo? Eu vou explodir esse cara aqui, porque ele tá, eu não quero ele com uma menorzinho assim, eu quero ele do tamanho certo. Como ele estava desalinhado e os registros eu queria que ficasse do mesmo tamanho, ele está um pouquinho deslocado. Só vou arrumar ele um pouquinho aqui. Acho que aqui já não, preciso puxar mais. Isso aqui é só um detalhe, tá, gente? Isso aqui é bobagem, tá? É uma representação que mostra o quê? O que é essa representação no meu desenho? É uma coluna e eu tenho um registro aqui, água quente e água fria. É outra questão que você precisa levantar. Antes de lançar essas colunas, você tem que perguntar os lugares onde vai ser usado água quente, caso a casa tenha água quente, tá bom? Na área gourmet não é tão comum você utilizar água quente, então eu vou tirar essa coluna de água quente aqui que eu coloquei, tá? Vou só dar um movimentar para ela, porque eu posso utilizar ela em outro lugar, já vou deixando aqui. Beleza, então eu só vou usar água fria aqui, não é tão comum usar água quente, mas tem gente que pede, você precisa fazer essa pesquisa aí com o proprietário ou coisa do tipo, ou arquiteto, coisa. Mas aqui a gente só vai ter uma tomada de água fria. E daí eu tenho que colocar uma identificação para ela, tá? Beleza. Essa setinha aqui, eu vou copiar uma setinha que você esteja... Bom, vou fazer assim. Então o AutoCAD ele tem essas coisinhas chatinhas, né? Imagina se eu tivesse que ficar desenhando esses círculos, colocando esse texto no tamanho certo, né? Beleza, então tá aqui, ó. O que é esse AF2? Indica que é uma coluna de água fria e que a princípio eu coloquei ele com 25 milímetros, né? Que eu já ensinei aí para vocês no dimensionamento, que o nosso objetivo é chegar mais ou menos nesse valor mesmo. A gente vai mexer em outros lugares para conseguir chegar nesse valor, porque é ruim você ter uma promada que é mais do que isso, tá? Travei ali no meio, já não estou conseguindo destravar. Aqui esse número, não se preocupem, vocês vão lançar todas as colunas e depois vocês vão renumerar. Vou chamar aqui de 01, que por acaso, mas depois vocês vão renumerar elas, tá bom? Então aqui está resolvida essa primeira parte, tá? Depois eu vou fazer a distribuição. Eu gosto de colocar todas as colunas primeiro e depois eu faço aquela outra parte ali que mostra onde que é o ponto da pia, tá? Então fiz esse cara. Agora eu vou fazer a lavanderia.
A lavanderia é outro ponto que, em geral, a gente não usa água quente, mas pode ser pedido também para ser utilizado água quente aqui no tanque, né? Tem gente hoje em dia que lava, né, a roupa no tanque e quer água quente por questão assim de comodidade, né? Nem por questão da roupa limpa. Quando tem uma máquina que precisa de água aquecida, né? Aquelas máquinas que têm água aquecida, não necessária. Tem dois tipos de máquina. Tem uma que ela já recebe água aquecida, mas não é tão comum, nunca vi. A maioria, ela mesma aquece a água. Ela tem uma resistência que aquece a água. Então, em geral, em lavanderia você não tem água quente, tá? Então, a gente só vai ter água fria. Eu vou copiar aqui. Aonde eu vou colocar? Onde eu vou colocar essa promada? Eu vou colocar essa promada aqui em cima, aqui no meio no canto, né? Do digamos, do tanque, tá bom? Eu não lembro aonde que eu coloquei aqui nesse projeto real, eu tenho esse projeto já pronto. Eu não lembro onde eu coloquei na época, mas a gente vai fazer o projeto todo, então não tem problema. Vou colocar aqui, aqui é um lugar bem comum de ser colocado, tá bom? Não é incomum não. É estranho você colocar em outra parede, aqui ó, não faz sentido ter um registro solto aqui, o ideal é ser nessa parede. Mas pode acontecer da pessoa ter um armário, hoje em dia eu estou vendo bastante que o pessoal põe um armário aqui em cima, e um armário de uma maneira que não dá para ter o registro. Aí a gente muda de lugar o registro. Se der para colocar aqui na parede do lado, que não é o caso, porque tem essa janela, a gente coloca. Mas o ideal é colocar mais ou menos aqui. Tá? Ah, posso colocar do lado da máquina de lavar? Sim, tanto faz. É que eu gosto de colocar ali porque eu acho que fica mais no canto. Mas isso aí, é como eu falei, é uma coisa subjetiva. Vou dar um copy nesse cara. E não estou jogando água quente nesses lugares que são menos comuns, para você ter o projeto mais comum possível. Você vai saber fazer toda a parte de água quente. Então, se você depois quiser jogar água quente aqui, perfeito, não tem problema. Legal. Agora, a cozinha. A cozinha, sim, é um lugar que tem água quente. Se você tem água quente na casa, a cozinha vai ter água quente, tá? Apesar de você colocar a água quente mais pensando no chuveiro, dificilmente tem alguma cozinha alguma casa que o cara tem água quente no chuveiro e não tem na cozinha. Mas eu já vi, tá? Eu já vi acontecer isso, o cara pedir, não quero água quente na cozinha. Eu coloco alguma coisinha ali para aquecer, tipo uma torneira elétrica. Não quero. O meu negócio eu só estou colocando por conta do chuveiro. É comum também, então você precisa perguntar isso. Onde eu coloco os registros? Não vou colocar em cima da geladeira, né? Não dá para desligar nem nada. Tem algumas opções aí, né? Pode ser aqui nesse cantinho aqui tem espaço para colocar. Pode ser desse lado, aqui aí você tem que ver, questão de armário, questão de coisa. Aqui eu acho que seria um bom lugar para colocar. Ó. Aqui é normalmente onde a pessoa vai colocar um bebedouro, uma coisa do tipo. Não sei como que são os armários aqui. Na dúvida, você precisa perguntar se tem alguma interferência, tá? Depois eu vou fazer uma aula em que eu comento como que é o meu processo de projeto. A reunião inicial que eu faço, depois o que eu apresento para o arquiteto ou para o cliente e depois os passos que eu faço assim para não evitar retrabalho e para também o cliente ficar satisfeito e as coisas ficarem tudo encaixado, porque a gente tem que seguir o bom senso, mas às vezes tem preferências específicas dos clientes ou necessidades específicas, tá? Em algum momento eu vou gravar uma aula desse tipo de coisa. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar esse rapaz aqui. Vou até pegar. Tá. Poderia ir no projeto e olhar um que já está mais no esquema, né? Mas não tem problema. Copiar esse cara. Como eu falei, se você já tiver tudo mais organizado, você pode fazer isso daqui mais rápido. Aqui meu foco aqui não é a rapidez, é justamente a questão a questão de a gente fazer bem passo a passo. Então, enquanto eu vou copiando, eu vou falando algumas coisas. Gente, AutoCAD é um programa de desenho, ele é burro, tá? Qualquer coisa que você desenhar, ele aceita. Então, você tem que... É um desenho isso aqui, tá? Então, a gente tem as promadinhas também. Pode colocar um pouco mais para baixo e eu vou mexer com a setinha aqui.
Beleza. E vou mudar o nome, né? Ah, aqui eu fui burro que eu peguei uma água fria. Preciso pegar o água quente. Porque já está com a cor certa, já está na layer certa, então é melhor. Beleza? Então é isso aqui. Se isso aqui você quiser mudar para ficar mais claro, você pode mudar para branco isso daí para ficar mais evidente. Eu acho que ficaria mais legal porque a minha arquitetura já está bem cinza. Então é isso, você pega um projeto de água fria e você vai definir os lugares onde você vai fazer as tomadas, os registros, tá? De uma maneira coerente, tá bom? Então, basicamente também no projeto hidrossanitário a gente define lá os shafts, né? Aqui a gente... Ah, uma coisa que é importante. Essa água fria não necessariamente precisa descer dentro de shaft, tá, gente? Se for um prédio, provavelmente ela desce dentro do shaft, depois vai para o apartamento. Mas esse furo aqui em viga, com um tubo ali de até 50 milímetros, mas normalmente nunca vai chegar a 50 milímetros, não vai descer por 50 milímetros aqui, mas o tubo normal de 3/4 aqui, furar uma viga dessa é bem tranquilo, tá bom? Isso aí é sossegado, eu sou projetista estrutural também, eu faço isso direto e isso daí é a maneira que é feito, tá? Então a gente não trabalha com shaft devido a pouca espessura, tá? Tá totalmente dentro da norma, inclusive, não é que é só bem tranquilo, não acontece nada. Esse diâmetro aqui, 3/4, para uma viga de uma parede que tem 15 centímetros de espessura, está totalmente dentro da norma você fazer esse furo vertical, tá? Beleza. Agora vamos no lavabo, né? O lavabo normalmente tem água quente também, então a gente vai fazer. Qual que é o lugar bacana de você colocar? Normalmente é nesses cantos aqui que não tem nada, né? Aqui, lembra que a gente tem um quadradinho aqui que é o nosso shaft, né? A gente poderia até colocar no shaft aqui. A gente poderia fazer aquele quadradinho lá que eu fiz, que eu não lembro de qual que é a dimensão dele. Se eu fiz simplesmente 10x10 ou 15x15. Então, vamos ver aqui. 10. Dá pequeno. Então eu devo ter feito pelo menos 15x15. Vamos dizer que foi 15x15, para ter um espaço bom. 0.15. 0.15. Poderia colocar meus registros aqui, ó, nesse carinha aqui que a gente fez para fazer o shaft lá no esgoto, né? Quem não sabe do que eu estou falando, você tem que ter assistido as aulas de esgoto primeiro. Eu criei aqui que na obra, pelo menos aqui na minha região de São Paulo, eles chamam de boneca, que é um shaft que desce só uma promada ali, né? Eu poderia colocar o registro aqui, porque isso aqui vai ser fechado com cimento e tal, ou placa cimentícia, ou tipo um drywall, coisa do tipo, ou mesmo só com reboco, e ficaria os registros aqui. Poderia fazer isso, não vou fazer, vou colocar eles aqui do ladinho, tá? Vou colocar eles do ladinho aqui para não dar mais confusão para vocês, mas também poderia fazer, eu acho que vocês entenderiam perfeitamente. Então, estou fazendo tudo manual aqui, gente. Estou rotacionando o negócio. Eu fico digitando rotacionar porque eu estava trabalhando com KBuilder e lá existe o rotacionar. O KBuilder é um programa brasileiro, então a língua dele é assim mesmo. Uma coisa aqui que é importante, ó, tá vendo a distância entre esses caras? Ó, tá com 10 centímetros de distância. É muita coisa, não precisa ser 10 centímetros, né? Um registro do outro. Pode ser menos, mas isso aqui é só uma representação, tá? O cara vai fazer os registros o mais próximo possível. A gente pode colocar essa observação, mas isso aqui é só uma representação. Você nem coloca cota disso daqui. É um registro do lado do outro, tá? Isso aqui é só uma representação. 10 centímetros entre os registros é muita coisa, tá? Normalmente 5 centímetros é o suficiente para colocar a espessura do tubo, mais o registro, que é um pouco mais gordinho, né? Mais a válvula aqui que gira. Isso aqui é só uma representação. Essa borboletinha aqui poderia ser maior, poderia ser menor, tá? Mas legal. Então, aqui está em cima da vasilha sanitária. Não tem importância, o registro é no alto. O registro não é baixo. E como eu falei, quando o cara fizer a instalação aqui, pode ser que esse registro que nem fique aqui, pode ser que caiba aqui nesse quadradinho, ó, que é o ideal.
Tá? Legal, então desci aqui, preciso colocar as nomenclaturas de prumada também, né? Vou pegar outra aqui que esteja em outra posição, porque eu quero colocar elas aqui, acho que vai ficar mais fácil de apresentar. Vou pegar uma que já esteja voltada para cá, para não precisar editar tanto, não estou a fim de ficar editando tanto. Essas daqui acho que vai dar certo. Beleza, e essa daqui. Vou dar um copy. Então esses são projetos antigos, como eu comentei bastante, ressaltando bem, mas você pode ter tudo isso aqui simplesmente salvo, você não precisa ter projetos antigos. O que eu aconselho é não ficar fazendo isso do zero, né? Toda vez que você vai fazer um projeto, tem que fazer esse círculo aqui, tem que digitar aqui, só vai modificar os números, tá? Então, aqui, vou colocar aqui. Tem projetista, eu já vi, eu não vi muitos, eu vi um ou dois projetistas, que ele não coloca esses símbolos de AQs dentro do projeto, ele coloca tudo fora do projeto. Por exemplo, imagina que eu coloco todas essas AQs aqui, e ele puxa setas aqui, ó, puxa setas até chegar nesse cara aqui, são setas, né? Então esse símbolo aqui você pode colocar em qualquer lugar. Eu não acho que é legal, porque fica esses setas muito longos e o cara não consegue identificar com facilidade aonde que é a aprumada, tá? Eu prefiro colocar aqui dentro, mas existe isso daí. Nota que eu não estou nem modificando os números aqui, eu estou pegando um número qualquer, tal, diâmetro, essas coisas, isso daí a gente vai fazer quando a gente chegar na parte de colocar as prumadas nos outros pavimentos. A gente tem que numerar para a gente não perder o foco ali, tá bom? Bacana. Tem mais algum aqui embaixo? Não tem. Então agora a gente vai fazer no superior. Legal. Antes de fazer as prumadas do superior, o que eu vou fazer? Essas prumadas aqui, elas não tem que ir até a cobertura para a gente poder pegar a água da caixa d'água. Não é da caixa d'água que está descendo essas prumadas? Então, a gente precisa copiá-las para o outro pavimento. Como que eu faço isso para saber certinho onde que essa prumada aqui está batendo? Ó? A F1 está batendo aonde? É aqui nessa parede que ela sai? Não sei, vamos ver. Porque ela sobe por essa parede no térreo, mas depois para continuar aqui no superior para ir até a laje, é outra história. Então, normalmente depois que eu lanço aqui todas essas prumadas aqui do térreo, eu faço a cópia dela para o superior e depois do superior eu faço para cá, para a laje, para ver onde que ela vai chegar aqui. Tipo, essa prumada aqui, se ela for reto, talvez ela chegue aqui, mas a maioria dessas prumadas não vão reto, porque as paredes não coincidem. Talvez essa daqui vai reto, dá para continuar, talvez nem isso, porque tem janela aqui. Essa casa é meio chatinha. Beleza, então para copiar lá para cima, eu vou modificar as numerações, mesmo que eu tenha que modificar depois, só para eu poder falar com vocês melhor aqui. Se eu estivesse fazendo esse projeto sozinho, eu não modificaria não, mas às vezes eu estou citando alguma prumada, se ela tiver número, é melhor do que eu apontar, né? 3, a numeração é tudo por água fria. E depois começa a numeração do 1 de novo para água quente. Então, 1, 2... só tem 1 e 2 aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esses carinhas aqui. Vou copiar esses rapazes aqui. Opa, Ctrl Z. Não quero copiar nada que não seja prumada. Tem maneiras rápidas de fazer isso. Os caras que manjam aí de CAD. Quero copiar tudo que eu preciso. Aqui, texto, para não ter que fazer de novo lá em cima. O mais importante era copiar só o círculo aqui, que é onde vai cair certinho a prumada lá em cima. Mas eu já quero copiar o nome delas também, acho que fica mais fácil. Bacana. Então acho que eu selecionei tudo. Se eu não selecionei, depois eu vou selecionar. E agora eu vou dar um copy. Ou seja, eu vou copiar esses caras aqui, mas não vou copiar de qualquer jeito. Na hora de pegar o ponto de referência, eu vou pegar um ponto que existe tanto nessa planta quanto nessa outra planta. Porque se eu fizer isso, esse cara aqui vai cair bem certinho onde ele cairia de verdade, ou seja, uma sobreposição. Então eu vou dar um copy
dou Enter, e ele vai me perguntar, olha, fala um ponto de base, né, para você capturar esses desenhos aqui. Eu tenho que ver alguma coisa que tem em ambas as plantas. Tem algumas coisas aí, né? Esse cara aqui seria difícil, que é o beiral, ele não aparece aqui. Essa parede aqui eu não sei se coincide com essa daqui, não coincide aparentemente. Parece que essa daqui coincide com essa, mas eu não vou me confiar nisso não. Eu vou confiar aqui, ó, esse ponto sim, eu acredito que é esse ponto externo aqui, né? Então eu vou copiar ele aqui. Esse aqui eu acho que é a divisa. Se não tiver algum ponto, eu vou ter que criar um ponto aqui em comum para poder fazer essa captura, tá? Esse cantinho aqui parece ser esse mesmo cantinho aqui também. Então eu vou copiar desse cantinho. Aí na hora de grudar, ó, ver que elas vêm junto e quando eu grudar, elas vão cair no lugar certo. Tá? Pá. Dou ESC. Ó, onde aquela minha prumada cai, essa prumadinha aqui. Ela cai bem aqui, ó. E é isso mesmo, ó. Se eu fizer uma linha assim, ligar o F8, é bem aqui mesmo que ela cai, ó. Então, a minha prumada aqui que estava toda bonitona subindo dentro de uma parede, e ela vai cair fora de uma parede. Não dá para continuar subindo para a laje, né? Isso aqui é um parapeito só. Isso aqui não é um parapeito de vidro, inclusive. Isso daqui é um terraço, né? Uma parte coberta, mas aqui é um parapeito de vidro. Não tem como dar continuidade para subir lá para cima. Ah, então por que você não colocou igual a gente faz no esgoto? Já escolheu um ponto que ia dar para subir para essa parede. Tá, se eu pegar essa parede aqui e vier para cá, então você quer que eu coloque o registro aqui, voando aqui? É isso? Não. Então, essa mudança de parede que está subindo aqui, do térreo para o superior, eu subo por aqui. Agora, do superior para a cobertura, eu subo por outra. Isso é natural nesses projetos hoje em dia, porque as paredes são todas desconexas. Os caras não fazem essa parede aqui coincidir com essa, por exemplo, que é o comum. Ah, você quer ter um terraço? Beleza. Um arquiteto aí mais antigo, ele falaria, tá bom, então essa parede aqui, que é a divisa da varanda gourmet com a casa, com a cozinha, com a lavanderia, eu vou pegar e vou jogar aqui. Vou jogar uma parede aqui. Eu posso encurtar esse terraço se ficou grande, mas os caras antigamente tinham essa preocupação de olhar uma parede aqui embaixo e usar esse alinhamento para fazer a parede em cima, por uma questão estrutural, ficava muito mais simples e tudo mais. O pedreiro conseguia fazer o projeto até sem projeto estrutural, conseguia tocar a casa até sem projeto estrutural. Mas não é o caso hoje em dia, né? Dificilmente uma parede coincide com a outra, é justamente exatamente o contrário. Os caras só pensam na funcionalidade do negócio e a estrutura fica bem mais cara do que poderia ser, né? Diga-se de passagem. Bom, legal. Então copiei, olha esses caras aqui. Esses caras eles estão caindo aqui no meio do quarto, né? Então eu não consigo continuar subindo aqui, não vai ter uma prumada no meio da cama do cara. Uma coisa que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que apagar essas setinhas, essas borboletas, porque aqui não vai ter registro, aqui é só a prumada continuando, então eu apago as borboletas, tá? Eu vou dar um explodir aqui, porque isso aí está com um desenho único. Quem não conhece o comando explode, digita aí no YouTube, no explode no AutoCAD, que vocês vão aprender. É só um comando que divide os desenhos, para a gente poder apagar uma parte dele. Beleza. Beleza. Tá aí. Tá aí. Então tá aí todos os meus prumados e daqui eu vou continuar lá pro superior, tá? Não vou me preocupar com isso agora. Vou depois ver que parede que eu posso continuar e jogar lá para o superior, é a próxima etapa. Mas aqui a gente vai primeiro colocar as prumadas do banheiro, tá? Aqui o local de escolha do registro do banheiro é a mesma coisa, não tem nenhum padrão. Hoje em dia eu gosto de colocar aqui, ó. Por que eu gosto de colocar aqui? Porque é um lugar que dificilmente vai ter alguma coisa que atrapalhe a arquitetura. Eu não posso colocar aqui, né? Porque, pô, o cara vai pôr um espelho aqui, vai pôr um revestimento legal aqui, né? Então, aqui não é um lugar. Aqui pode ser um lugar também, mas fica muito visível aqui, fica muito num lugar muito à mostra, aqui bem no meio do banheiro. É comum, eu já vi bastante banheiro aqui. Aqui eu acho que fica legal, porque é um espaço totalmente inutilizado, porque é o box.
é entre o box e a bacia sanitária. O cara não vai colocar nada aqui, ele vai colocar alguma coisa aqui talvez no chão, né? Normalmente o ralo está aqui também, então normalmente aqui é um espaço que não tem nada, tá? Nos meus projetos o ralo vocês já viram que eu coloco aqui, né? Que você puxa a água para cá, beleza? O box aqui até ajuda, você puxa a água aqui e beleza. Então é um lugar que realmente não é utilizado, então eu coloco aqui. Casas mais antigas eu vejo os caras colocando, ou outros projetistas, tal, que não tem tanto critério, eu vejo os caras colocando aqui, né, os registros aqui dentro do box. Cara, você está um pouco conectado com o que está acontecendo no mundo da construção civil? Se você estiver um pouco conectado, você não vai colocar um registro aqui. Porque aqui é onde o pessoal quer colocar aquele revestimento maravilhoso que ele comprou, pagou não sei quantos mil metros, né? Porque os caras choram para fazer projeto, para pagar projetos eles choram por qualquer valor. Você cobra, sei lá, R$ 20 o metro, o cara desmaia, acha que é muito caro. Agora, um porcelanato aqui, o cara coloca aí porcelanato ou um revestimento legal, às vezes de R$ 500 o metro. Então, não é aqui que você vai colocar seus registros, cara. Seja uma pessoa coerente. Coloque num lugar que não atrapalha. Coloque aqui, tá? Então, eu vou colocar os registros aqui dos 2 banheiros. Então, é uma água fria e uma água quente. Eu posso pegar esses caras aqui e utilizar eles. Vou pegar esses daqui. Tá, pontinho eu vou pegar daqui. Tá, esses são com a borboletinha, né? Então eu vou pegar esses 2 aqui. Copiar eles para lá, desligar o Orthomode. Copiar eles para cá, vou rotacionar. Ligar o F8 de novo. E eu vou dar um copy, um move. Muita gente vai perguntar isso daqui, né? Quem está atento aí na aula. Mas eu coloco o registro de água quente à direita ou à esquerda? Qual que vem aqui, qual que vem desse lado? Meu, tanto faz, porque assim, depois tem que ser coerente na hora de você fazer o traçado, né? Porque você fala, não, vou pôr água quente aqui porque é do chuveiro. Tá bom, mas tem água quente aqui para cá. Esses tubos vão se cruzar de toda maneira. Vai ter cruzamento de tubo aqui, a gente vai ter que usar curva de transposição, porque tem água fria desse lado e tem água fria desse lado. Tem água quente desse lado e água quente desse lado, então não tem como. Sempre vai dar um cruzamento aí, tá? Pegar esses 2 caras aqui e vou copiar eles. Beleza. E aqui está faltando o banheiro. Esse banheiro aqui, como eu falei, eu gosto de colocar aqui também. Então, vou fazer assim. Se você é um cara organizado, você pode já ter isso aqui tudo girado aqui, várias opções para você fazer com facilidade. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é assim, ó, se eu falei assim que pode ser em qualquer posição, mas se eu estou adotando a água quente para um lado, tipo para o chuveiro, e a água fria fica mais para esse lado, eu gosto de repetir isso em todos os banheiros, porque o isométrico dele vai dar exatamente igual, né? O jeito que eu faço a distribuição depois vai dar igual e facilita para eu poder aproveitar desenhos, tá? Aproveitar um desenho e aproveitar no outro. Mas tanto faz o lado que você quer. É que eu aconselho se depois que você decidir um lado, você ficar com ele, né? Beleza, só vou mudar o nome desses caras aqui. A água fria, eu estava em água fria 1, 3, 4. Então, essa daqui vai ser a 5. Não tem uma regra de numeração de água fria, tipo, começa da esquerda para a direita. Em cálculo estrutural, você tem uma regra, né, para você numerar os pilares, as vigas. Aqui, você não tem uma regra, é o jeito que você quiser. 1, 2, essa daqui vai ser a 3 e essa daqui vai ser a 4.
Estou numerando bonitinho, porque que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar toda essa galera aqui, ela vai para o superior, tá? Mas antes de fazer isso, eu vou comentar sobre a questão da transição, né? Que essa daqui ela chega aqui, mas ela vai ter que andar dentro do forro e vai ter que vir para algum lugar. Então, eu vou fazer ela aqui como se ela estivesse andando para cá e ela sobe por aqui. Então, vou copiar ela. Beleza. E vou copiar, inclusive, a nomenclatura dela. Sem mudar o número, porque ela é a mesma. Então, se você olhar esse desenho assim que eu acabei de fazer, você fala assim, ô, você tá maluco, cara? Tem duas colunas com o mesmo nome? Sim, elas têm o mesmo nome porque elas são a mesma coluna, é só uma mudança aqui, ela tá chegando nessa posição e aqui ela tá continuando subindo, tá? Quando o cara tem as três plantas juntas, ele consegue entender isso e também porque quando acontece isso, eu faço um detalhezinho. Vamos ver se tenho nessa daqui, deve ter nessa folha aqui. Olha aqui o que acontece, ela está chegando aqui e vai subir por essa parede. Eu circulo aqui, falo assim, ó, transição de prumadas pelo forro. O que quer dizer pelo forro? Quer dizer que esse cara aqui, ele está abaixo da laje, né? Mas acima do forro, está escondido no forro, essa transição, um andamento horizontal aqui para depois continuar vertical e as prumadas têm o mesmo nome. E depois de fazer esse detalhe aqui, eu ainda venho aqui e faço esse detalhe, ó, você está chegando numa parede, você faz a transição pelo forro, você continua naquela parede, tá bom? Então, faça esse detalhinho que depois eu vou mostrar para vocês. Vocês podem usar o meu detalhe, pode fazer um melhor do que o meu, né? Que é muito fácil fazer um desenho melhor do que o meu, porque eu prezo mais pela leitura do projeto, não me importa tanto se ele está tão bonito. Beleza, então aqui eu depois vou fazer detalhamentos, mas é importante já colocar assim para eu entender esse tubo aqui, depois posso mudar também, mas é interessante eu já fazer assim para eu entender. Tem alguma outra que chega num lugar ruim? Todas, né, na verdade. Essas daqui tudo chega num lugar ruim e vai ter que subir para algum lugar. Eu vou subir aqui pelo lado aqui, né? Tá. Esse cara aqui, tipo, ele vai vir assim. Vamos ver aqui. Ele vai vir assim. Esse cara vai subir por aqui. Esse cara vai andar no forro aqui e vai subir por aqui. Beleza. Esse cara aqui eu não queria misturar muito. Vou jogar ele pra cá. Posso fazer também pra cá, né? Vamos ver por onde que eu subo esse cara. Tá, vou subir pelo outro lado só porque é o primeiro projeto de vocês, para não ficar tão embaralhado, tá? Então tem 2 pontos ali de subida, beleza? Então, não se preocupem com esses traçadinhos, que depois eu vou melhorar eles, esse traçadinho aqui. Eu só estou deixando ele evidente para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Beleza. Isso aqui já vai começar. Isso aqui vai ter que aparecer na nossa planta. Eu só vou mudar depois essa layer, né? Ele vai para água quente. Eu só vou mudar essas layers depois, porque isso aqui tem que aparecer na nossa planta. Porque eu falei para vocês o que aparece na nossa planta. Tudo que está andando ali dentro do fogo. Esses caras estão andando dentro do fogo para fazer essa transição, tá? Então eu preciso colocar, tá? Aqui eu teria que colocar a nomenclatura eu teria que puxar falando que ela é a mesma também, mas não vou nem fazer isso agora, porque a aula já está um pouco longa. Eu queria já, deixa eu ver o tempo de aula, queria já matar essa parte de a gente colocar as prumadas. Isso aqui é um detalhe, eu colocar o nome, queria matar nessa aula. Então a gente vai fazer a transição aqui, ele vai subir por aqui. Beleza.
Para essa casa aqui específica, essas bolinhas aqui ficaram grandes, né? Para essa casa. Por quê? Porque a casa é pequena, né? Dependendo do tipo de casa que você tem, você pode usar símbolos maiores ou menores, porque isso aí na prancha vai ficar mais legal devido às escalas e tudo mais. Para essa casa ficou enorme esses símbolos aqui. Você poderia diminuir um pouco porque vai ficar com uma leitura boa, tá? De qualquer jeito. Beleza, então fiz as transições. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar lá para cima, copiar aqui para a cobertura, todas as minhas prumadas que chegam até o superior, tá? Então, bom, essas prumadas do banheiro vão chegar até a caixa d'água lá. Essas daqui vão chegar também desse banheiro. E dessas daqui, a que vai chegar é só a que continua para o superior, né? A que está chegando não continua lá para cima. Só essas que estão chegando para o superior. Então, vou selecionar as que eu vou copiar. Ó. Essas duas. As que estão chegando não, né? Porque elas morrem aqui e elas dão continuidade aqui. Senão eu vou copiar elas duas vezes lá para cima. Essa daqui não chega a subir até a caixa. Essa daqui sim, sobe até a caixa. Essa daqui sobe até a caixa. Depois eu apago as questões dos nomes, né? Das borboletinhas aí dos registros. Essa daqui sobe até a caixa. E essa daqui sobe até a caixa. Aquela lá não sobe não. Então, vou copiar também os nomes para me facilitar. Essa daqui também sobe, né? Esquecendo dessa. Esse nominho aqui vai subir. Beleza. Esses nomes aqui não vai subir, não dei nome ali. Posso dar lá em cima. E beleza, acho que selecionei tudo que vai subir lá para o superior. Aí vou dar um copy para copiar. Como ponto de referência de novo, eu tenho que pegar um ponto que pertence aos dois. Esse pontinho aqui eu acho que pertence aos dois. Vou desligar o F8, mas tanto faz. Então, o que é isso aqui? O que é isso? Essa arquitetura, inclusive, está um pouquinho deslocada, está um pouquinho diferente. O que são esses pontinhos aqui que estão no telhado? É o local exato onde chega as prumadas que você tem, né? Então, a tua caixa d'água vai precisar alimentar essas prumadas, cara. Tua caixa d'água precisa alimentar essas prumadas, né? Tá vendo aqui? A caixa d'água precisa alimentar essas prumadas, porque são elas que vão descer para o superior aqui, para o pavimento superior dos quartos, e depois algumas vão ficar aqui, abastecer os banheiros superior, e algumas vão continuar até lá o térreo, tá? Então, é essa daqui que você vai precisar pegar a tua caixinha aqui, ó, e ligar aqui, por exemplo. Não é assim, né? Estou dando um exemplo. Porque precisa vir água da tua caixa d'água para essa prumada. Né? Essa daqui você vai precisar ligar aqui e tal. Ou como a gente já ensinou aí, que vocês já estão mais conscientes, a gente vai pegar um barrilhete aqui, ó, por exemplo, jogar um barrilhete aqui de 50 milímetros e vai começar a puxar as minhas prumadinhas de 25, né? Vai começar a puxar minhas prumadinhas. Pode ter em ângulo, pode ser em ângulo. Não precisa ser 90 graus, né? Do meu barrilhete. Vou começar a puxar. Só estou fazendo isso aqui fictício, tá, gente? Aqui está longe, né? Então eu ando mais um pouco com o barrilhete de 50, ando até aqui com o barrilhete de 50 e desse barrilhete de 50 aqui eu puxo uma de 25 para descer por aqui. Desse cara aqui eu puxo esse cara aqui. Tenho que apagar o quê? As borboletinhas aqui, né? Porque as borboletinhas não são registros aqui. Esse círculo está em cima só para representar a prumada, não está ali para representar o registro, né? Então, aqui, só estou fazendo esses desenhos tosquinhos aqui só para representar a ideia, né, do que é a lógica do negócio, tá bom? Dá um explode. Beleza, então essa é a ideia do negócio. Você leva elas ali para cima. Deixa eu fazer isso aqui para ficar mais... Então essa é a lógica do negócio. Eu podia mudar esses caras aqui porque estão muito em cima e ainda tem a parte de água fria e tal, né? Então essa é a ideia do negócio. Você faz as prumadas no térreo.
copia a pomada do térreo aqui para o seu superior. Algumas vão ter que mudar de direção, algumas vão só continuar reta. No caso aqui a gente não teve nenhuma que só continuou reta, né? E você vai ter as suas pomadas que também são só do superior e elas vão subir lá para o telhado. Aí aqui no telhado você vai trabalhar. Toda essa tubulação que você está vendo aqui, ela é em cima da laje, né? Ela é em cima da laje, embaixo da telha. Tem gente que faz também no forro, né? Faz isso aqui abaixo da laje, né? Tudo isso daqui faz preso na laje com braçadeira, abaixo da laje e faz o forro. Eu não gosto tanto porque se um dia estourar esse cano aqui, se ele estiver em cima da laje, vai ser mais interessante. Vai vazar do mesmo jeito que a laje não é impermeabilizada, mas se estiver no forro, vai ser uma destruição muito maior. Em cima da laje e embaixo da telha você vai trabalhando isso daqui. Bom, beleza. Então na próxima aula a gente vai dar continuidade com o quê? Com todas essas pomadas já lançadas e a gente vai começar a fazer as coisas mais específicas em planta. O que é em planta? Fazer essa distribuição aqui na cobertura, mas também fazer aquelas distribuições que eu ensinei aqui, ó. Distribuiçõezinhas, tá? E depois a gente vai para isométrico e tudo mais. Então, até a próxima aula.